A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou o Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, aquela que não omitem e não esconde os textos bíblicos ou não lhe dão falsas interpretações, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de todos os vídeos que serão postados no canal, deixe o seu like e convidando seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se na importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Lembrando sempre que aqui os boletins são lidos totalmente na íntegra, sem cortes. Por isso é ideal que ouçam o boletim do começo ao final para ter um entendimento melhor do que está sendo falado. Vamos apresentar mais um condensado doutrinário, deixado por ele Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, reencarnação de Allan Kardec. Como não poderia deixar de ser, entregando virtudes divinas para nós, teus filhos, da carne e de fora da carne. Duvido de tudo que você vai ver ou ouvir aqui neste canal, mas após a dúvida, com o coração limpo e o cérebro puro, pesquisando e olhando no espelho da lógica, verás quem está com a verdade. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. O dia dessa semana versa sobre verdades, sardinhas e brasas. Diz respeito àqueles prosélitos que acham que a sua religião o modo de crença está com a verdade. Mas se todos se debruçassem nos históricos, nos ensinos, na história de cada religião, saberia o que está seguindo. Porque tudo foi entregue e explicado a nós, os teus filhos. Mas nós, os filhos de Deus, por entregarem-se a outros filhos de Deus o direito de pesquisar, de ver e está com a verdade, deixemos-nos que outros filhos de Deus nos guiem. Como Jesus disse, são cegos guiando cegos, porque a verdade doutrinária é a única que é só Deus. Viver os 10 mandamentos, cultivar santamente os dons do Espírito Santo e imitar os divinos exemplos de Jesus Cristo. Essa é a única religião que Deus pede para que nós, filhos de Deus, vivamos. Vamos ao boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor sagrado princípio, abaixo do Senhor toda a corte celeste, começando por Jesus, Mãe Maria, Sócrates, Gandhi, Gabriel, entre outros irmãos trabalhadores. Gratidão a João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, que comanda os trabalhos de transição de uma para outra era. E gratidão pelos 3 exércitos socorristas que o Senhor nos deixou. As legiões socorristas chefiadas por nossa querida irmã Maria Madalena, socorrendo os irmãos nos umbrais, nas subcrostas, nas residências, para posterior encaminhamento. E as legiões médicas nesse vasto trabalho nos hospitais da carne e de fora da carne. Tendo expoentes o Dr. Zerbini, Dr. Fritz, Almeida Prado, Alberto Seabra, Oswaldo Cruz e entre outros irmãos trabalhadores. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero, são as legiões soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, guardiões, as crianças floristas. Enfim, que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Vamos ao boletim. Verdades, sardinhas e brasas. Você vive, leitor, como o resto das pessoas, procurando puxar a brasa para a sua sardinha, em matéria de religião, seita, doutrina ou filosofia? Como as outras pessoas, os outros fanáticos,
os outros mórbidos ou doentios tendenciosos, você também pensa que Deus está do seu lado, estando contra os outros, contra o lado daqueles que cultivam um fanatismo diferente do seu. Ou você pensa, leitor, que os outros são tolos, fanáticos, religiosistas, mórbidos sectaristas, e você é o único inteligente, honesto, conhecedor do céu e da terra, dos mundos e das humanidades, das ciências, das filosofias, das artes, etc.? Você acha, leitor, que os padres de sua simpatia, ou fanatismos, ou religiosos profissionais que o exploram com suas artimanhas, simulações, rituais ou discursos histéricos muito bem bolados, são melhores do que os padres ou donos de religiões que exploradores de outros mórbidos crentes ou escravos de outros vícios idólatras ou de outras manias tidas e havidas por salvadoras, redentoras, etc.? Onde você foi buscar a certeza, leitor, de que Deus, o princípio ou Pai divino, deve estar todo satisfeito com você, com os seus padres ou dons de Salamaleques, estando contra os Salamaleques que os outros crentes compram, de outros fabricantes e vendedores de Salamaleques ou discursos histéricos? Leitor, a verdade divina, do princípio Deus, tem obrigação de estar de acordo com as verdadezinhas rasteiras, farisaicas ou imundas, que pretendem passar por cima da justiça divina só porque as malícias humanas assim o querem? O amor divino deve concordar com os amores errados, corruptos, invertidos, que medram pela humanidade e são muito bem defendidos por seus praticantes? As virtudes divinas devem curvar-se perante as podridões que invadem as gentes, simplesmente porque os agentes das trevas, do mundanismo desenfreados, das filosofias e das ideologias negativistas, disso tiram proveitos, em benefício de seus despóticos, de suas loucuras? Leitor, como homem carne, é mísero candidato a moribundo e a defunto. Bem deve ser que tenha de gostar de coisas moribundas e defuntas, como são as verdadezinhas materiais, mundanas e etc. Muito infeliz será, porém, quem pretender com isso negar um princípio ou Deus, as leis que regem mundos e humanidades, e que remetem os espíritos aos seus devidos lugares, segundo o próprio merecimento após a desencarnação. Ninguém irá no seu lugar responder por você, e mesmo que assim pudesse acontecer, jamais seria ele especial perante as leis divinas. Pelo fato de ter uma religião, uma seita, ou ser um mórbido escravo de Salamaleques ou aranzéis quaisquer, fabricados e recomendados pelos conchavismos humanos, que costuma defender privilegiadas panças, gordos bolsos, assanhados sexos e antes orgulhos, nauseabundas vaidades, capciosas malícias, com o fito de manter milenares e enferrujados monopólios escravizadores de consciências, viscosas arapucas armadas, com as iscas mentirosas expostas, convidando os ignários que, através de purulentas maquinações, acreditam desmoralizar a justiça divina, impor-lhe condições ou ditames. Do cerne rígido das grandes 11 Bíblias da humanidade, 3 realidades divinas saltam, contra as quais todas as patifarias humanas se hão de rebentar, espatifar ou aprodescer: a lei de Deus, o Cristo divino molde e o Consolador por ele generalizado. Leitor, este livrinho, A Mensagem do Anjo do Sarçal, contém a chave iniciática imortal, que nunca teve, não tem e nunca terá predileção por religiões, seitas, doutrinas, codificadas por homens, encarnados e desencarnados, etc. Leia, saiba que por si próprio e pratique certo. Desculpa, meus irmãos. Leia, saiba por si próprio e pratique certo. Porque
seu tempo de criança já passou. A lei de Deus, o Cristo divino molde e o Consolador por ele generalizado não foram enviados por Deus, o nosso Pai divino, para os outros, padres ou não padres, médios ou não médios, destas ou daquelas religiões, seitas ou doutrinas, mas sim para cada filho seu, responsável pelas próprias obras, perante a justiça divina. Aquela que se impõe através de leis, elementos e fatos, no espaço e no tempo, por meio de circunstâncias normais, provando que no princípio, ó Deus, não há mistérios, milagres, enigmas ou falsas ciências e falsas bondades. Isto é, que em função de simulacros, liturgias escapulários ou engodos arquitetados com malícias, acabe deixando de ser justiça divina. Este livreto está no link para ser baixado ou então no site da União Divinista. Por ter chegado aquele tempo assinalado no Apocalipse, o início do novo céu e da nova terra, ou da mais profunda renovação da humanidade. Fatos ou acontecimentos, também assinalados no sermão profético e no Apocalipse, farão os homens compreenderem que é melhor encurtar a língua, medir a extensão de suas insignificâncias, quando se tratar de dar palpite sobre o princípio e sua divina justiça. Os fatos abaladores acontecerão na terra, com os terrenos, para que se compenetrem-se de que as leis regentes fundamentais são onipresentes. Não precisa vir de longe e de fora. Isto diz para nós, filhos de Deus, que tudo irá acontecer aqui. Não precisa de vir ninguém de fora, de outro planeta, para assim salvar ou deixar de acontecer. Nós plantamos e nós colheremos. Ninguém vai interceder por nós. E os fatos não se daria de uma hora para outra, mas sim a pequenos passos, faltando apenas o ápice total, para que Deus ponha a verdade no lugar. Todo religioso profissional é mentiroso, capcioso, coloca Deus longe e fora do Filho de Deus, e faz pensar que, com seus engodos ou suas idolatrias, é que poderá obter contatos com Deus, para então merecer graças, perdões, absolvições, indulgências, etc. Realmente, tudo visa os interesses subalternos do religioso profissional, da sua igreja, do seu bolso, do seu estômago, da sua posição social e de suas regalias mundanas. Leitor, quando compreenderes a lei de Deus, o Cristo divino molde e a importância do cultivo sadio do Consolador, por ele generalizado, então saberás o que Deus quer e aquilo que poderás e deverás praticar em sociedade, no trato para com os semelhantes, fora de falsas ciências e falsas bondades religiosas. E haverá muita luta, uma briga profunda dentro da sua consciência, porque o vício das idolatrias e das superstições é poderoso, manda e sujeita os fracos e pusilanes, aqueles que não aprenderem ainda a pensar com a própria cabeça, porque sempre pensaram e viveram com a cabeça dos outros, maliciosos exploradores da ignorância alheia. Para você, leitor, o princípio enviou a lei moral, o Cristo divino molde e o Consolador generalizado, a partir do glorioso Pentecostes. Procure conhecer por você mesmo, para saber como agir, ou a quem procurar, para se valer de virtudes e dons espirituais que se encontram derramados sobre toda a carne. Apocalipse. Ao sagrado princípio, o Pai universal, do espírito e da matéria, o uno Senhor, o infinito e eterno, a essência divinal, mundos e humanidades lhe cantam louvor. Suas leis eternas, perfeitas e imutáveis, produzem efeitos em ciclos ordinais,
que homens falhos, errados, deploráveis, sendo irresponsáveis, usam como chacais. Sua justiça acionando leis perfeitas, em tempo certo, com alfange tudo podará. Ao justo dará glórias, ao errado ceifas, e um novo céu, um novo dia esplenderá. Na lei moral, seus santos exultarão. No Cristo modelo, a humanidade espelhará. No Consolador restaurados, todos herdarão o ensino angélico que tudo relembrará. Ao novo céu e à nova terra aguardaremos, que das profecias coisa alguma falhará. Está no Apocalipse e nós triunfaremos, na justiça divina que a tudo reparará. O princípio sagrado, Deus o Pai Divino, não usa de palavras para comandar o infinito e a eternidade, carreando mundos e humanidades a seus devidos fins, mas sim leis, elementos e fatos, que não costuma oferecer campo a discussões quaisquer, de quem quer que seja, quando através dos escalões crísticos que dirigem mundos e humanidades, houver necessidade de informes através de palavras, segundo as possibilidades humanas, daqueles a quem eles tiverem de ser dados, então alguém, ou algum Cristo, ou anjo mensageiro, ou espírito competente, através de palavras, transmitirá o informe. Assim tem acontecido, assim continuará acontecendo. E quem for inteligente e honesto, livre de farisaísmos, corrupções ou repugnantes inversões, saberá como agir. Confundir palavrórios humanos ou direito humano de dar palpites sobre qualquer assunto por parte de encarnados ou desencarnados é próprio de encarnados e desencarnados bastante inferiores, até mesmo responsáveis. Esse parágrafo diz: quando Deus quer entregar ensinos, algum anjo dele ou espírito merecedor disso e responsável encarnará e transmitirá o recado divino. Eis a escala dos fatores divinos ou inconfundíveis: princípios sagrados, justiça divinas, leis regentes fundamentais. A escala dos fatores doutrinários inconfundíveis: lei de Deus ou moral divina, filho exemplar ou Cristo divino molde, e revelação ou consolador por ele generalizado, como a documentação bíblico-profética prova fartamente. Dura é ainda a cerviz humana para entender e viver o recado divino, mas a justiça divina que não muda em tempo certo cumprirá sua tarefa. Passam os mundos e as carnes, mas não passam a verdade e os espíritos. Quem já não é tolo não se ilude com o que é passageiro e deixa profundos sulcos kármicos. Importa vigiar bem a língua e a conduta, porque a justiça divina não cai nas armadilhas do maquiavelismo humano. Toda iniquidade tem seu preço a ser pago no espaço e no tempo. Assim no boletim Oswaldo Polidori, princípio sagrado em sua última encarnação. Oração a Jesus Cristo. Jesus, divino amigo, verbo do eterno, a ti rogamos assistência das legiões mensageiras. Síntese de todas as verdades, como Cristo planetário, em ti aprendemos as leis de origem, processo evolutivo e sagrada finalidade. Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo na escala evolutiva, rogando por aqueles que através dos milênios se encaminharão para o estado de consciência individual. Igualmente o fazemos, Senhor planetário, visualizando a consumação crística, a realização da unidade, seguindo os rumos imortais de tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de mestre inconfundível. No teu divino exemplo, Jesus, reconhecemos os respeitos que devemos aos princípios eternos, perfeitos e imutáveis de nosso Pai, o sagrado princípio do todo. Na tua ressurreição espiritual, ó divino amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo. No teu batismo de revelação, Senhor, aprendemos a importância da mensageria espiritual do bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e consolam.
e rogamos a Jesus, a teu sábio ministério, que em toda a humanidade se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que aprendendo com os teus mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai divino e fiéis amigos de seus irmãos. Põe, ó celeste benfeitor, a noção de responsabilidade na consciência de teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos. Senhor, arranca de todas as mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a certeza da verdade, do amor e da virtude, como sendo aquele liberto espírito. Mestre dos mestres, infunda nas almas tuas irmãs, que ainda perambula pelos planos inferiores da vida, o sentimento da simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante a lei de Deus, o nosso Pai comum. Celeste condutor, deposita em cada coração uma gotícula de amor, para que os mesmos procurem nas obras de fraternidade o caminho do céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos que retardam a marcha evolutiva dos espíritos. Cordeiro de Deus, faze que teus irmãos reconheçam na criação infinita, nos mundos e nas humanidades, o templo vivo do Criador, onde todos devemos viver em estado de oração. Divino amigo, põe em todas as consciências a chama da verdade e da virtude, para que sinta a importância da liberdade, graças a Deus. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com os livros do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos uma ótima semana. Fiquemos nas bênçãos divinas, graças a Deus.